faz você chegar, faz você chegar, faz você vencer, faz você brilhar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu, seu, nosso programa, O Farol. E esse amigo que vos fala, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Olá, olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Tatiana e está no ar o nosso programa, O Farol. Então vem juntinho com a gente. Sim, vem juntinho com a gente até às 18 horas. E você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, que você baixa lá na Play Store e nos acompanha em todo o território nacional. Assim também como você nos acompanha através do Facebook da Rádio RN Publicidade, do meu Facebook, é de Carlos Trindade, e do Facebook da minha esposa, Tatiana Trindade. E também você nos acompanha através do Instagram da Rádio RN Publicidade e do Instagram do programa O Farol. Segue lá e compartilha. Você também nos acompanha através do YouTube da Rádio RN Publicidade. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like e compartilha, minha gente. Vai lá, entra no seu WhatsApp, nos grupos que você possui, nos grupos da família, da galera da faculdade, da turma do trabalho, do pessoal do futebol, e compartilha com todo mundo o nosso programa. Aproveita também, vai lá nos comentários e escreve o que você tem achado do nosso programa. Se você quer ver algum tema aqui, também vai lá nos comentários e deixa a sua sugestão, que a gente vai ter o maior prazer de colocar ela aqui no nosso programa. E se você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, você pode também deixar o seu comentário, a sua sugestão de um tema através do nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa Farol, que é qual, minha esposa? Que é o 71984721124. Vou repetir para vocês, 71984721124. E esse é o WhatsApp da sua participação, você interage com a gente, participa com a gente. E hoje nós teremos o tema do dia, a reflexão do dia, uma linda canção, as nossas pinceladas sobre o tema e aquilo que surgir de acordo com os comentários das pessoas. E temos também, minha esposa, um canal lá no YouTube, o canal do programa Farol, que você vai falar um pouquinho sobre ele enquanto eu vou compartilhar o nosso ao vivo do Facebook. Ok, canal Programa Farol lá no YouTube. A gente gostaria que vocês clicassem de todos os dias aqui no nosso programa. A gente deixa um link que te leva diretamente ao nosso canal lá no YouTube. Então a gente gostaria muito que você fosse lá e se inscrevesse. Tá bom? Se inscrevesse no canal, ativasse o sininho, que você também deixasse aquele comentário do que você tem achado do programa, do que esse programa tem feito na sua vida, do que você mais gosta do programa, e também que você principalmente compartilhasse. Por que é importante compartilhar? É importante compartilhar porque você vai estar levando, né, uma mensagem de fé, uma mensagem de amor e de carinho através do programa para um amigo de trabalho, para o amigo da faculdade, para o seu vizinho, para o grupo da sua família, e alguém que esteja realmente necessitado de ouvir a mensagem de fé, de ânimo, de encorajamento, que é a palavra de Deus, vai de encontro à necessidade dessa pessoa, e ela vai ser abençoada, ela vai ser realmente agraciada pela palavra do Senhor. Então vai lá e compartilha Programa Farol, nosso canal lá no YouTube, tá bom? E agora a gente vai falar que hoje é sexta-feira. Sextou, meu povo, né? Sexta-feira a gente sempre tem um momento ele e ela, e a gente está dando continuidade sobre a história da rainha Esther. Radassa, uma judia que chegou lá a se tornar a rainha de um povo, e ela realmente vai ter um propósito sobre a vida dela. A gente vai descobrindo essa trajetória de Esther através da palavra do Senhor, que está lá escrito no livro de Esther. E hoje a gente vai estar lendo e dando continuidade, tá bom? Então, o nosso tema do dia de hoje para você é... Quer falar, meu marido? A gente fala. Estamos de volta aí.
O tema de hoje, para você, porque a grande maioria das pessoas param de lutar contra os decretos que se levantam contra as suas vidas. Para você, porque a grande maioria das pessoas param de lutar contra os decretos que se levantam contra as suas vidas. Você vai participar, colocar o seu comentário e ajudar bastante pessoas. Vamos falar um pouquinho sobre decreto, né? A palavra decreto, realmente na realidade, ela é deixa eu ver aqui que eu botei, para eu não me perder e saber responder. Decretos são usados para detalhar como uma lei deve ser aplicada na prática, tornando-a efetiva, compreensível para o cidadão. Então, o decreto ela destrincha uma lei, né? Então, aqui no nosso tema fala para você porque a grande maioria das pessoas param de lutar contra os decretos que se levantam contra as suas vidas. Quais são esses decretos? Muitas vezes a pessoa diz que você nunca vai ser ninguém na vida. Ela decretou algo sobre a sua vida. Você nunca vai ser feliz no amor. Ela decretou algo sobre a sua vida. Diz que você nunca vai conseguir um emprego, que você nunca vai conseguir se formar, que você nunca vai fazer uma faculdade. Enfim, são vários decretos que as pessoas lançam na vida do outro e que muitas dessas vezes as pessoas tomam para si. Elas não lutam contra isso. Realmente não vou conseguir, não. Realmente é verdade, eu nunca vou conseguir ser feliz. E todo relacionamento que eu entro não dá certo, realmente não é para mim. Então, alguém decretou algo sobre a vida dessa pessoa e ela o quê? Acreditou e parou de lutar contra esse decreto. Então, eu quis destrinchar um pouquinho, explicar, né? Porque o que é decreto? Então, alguém falou algo sobre a sua vida, decretou algo sobre a sua vida e as pessoas acreditam naquilo que é colocado ali diante delas. Elas tomam para si. Elas tomam para si. Então, vamos agora, para você, já que eu destrinchei um pouquinho, expliquei, para você, porque a grande maioria das pessoas param de lutar contra os decretos que se levantam contra as suas vidas. Então, vamos lá? Vem com a gente, o programa Farol está no ar. E já postei o link que leva as pessoas para o nosso canal, para que elas vão... deixa eu postar. Elas já vão direto, clicando no link, para lá poderem assistir todos os nossos programas e também poderem compartilhar com outras pessoas. E já postei também o nosso tema, tá bom? Tema do dia de hoje, tá certo? E vamos agora para a nossa reflexão do dia. Ok, vamos lá. E a reflexão do dia de hoje é amar a si mesmo. Uau, é um dos mandamentos, né? Maria cuidava de todos ao redor por muitos anos. Remédios para uns, consultas para outros, sentia-se exausta e muitas vezes esquecia de cuidar de si. Quando um dia sua mãe lhe falou: filha, você ama e faz de tudo por muitas pessoas. Agora, por favor, ame também a si mesma. Essas palavras tocaram fundo. Maria percebeu que sempre colocara todos à frente, mas nunca se colocava na lista. Naquele dia, prometeu que honraria o pedido da mãe. Começou devagar, tirando momentos para descansar, voltar a desenhar, caminhar ao pôr do sol. Não era egoísmo, era equilíbrio. Descobriu que quando a gente se cuida, consegue cuidar melhor dos outros. O que a mãe disse virou marca-página em seu livro favorito para que nunca esquecesse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo é lindo, mas aprender a se amar também
é um ato de coragem. Com certeza. Eu amo falar sobre isso, porque por algum tempo na minha vida eu parei de me amar. Então, eu posso falar que a grande maioria das pessoas esquecem de si. Quando a gente também, não é só ser mãe, mas como eu sou mãe, ainda mãe de um filho que tem, né, com deficiência, que o autismo é colocado como uma deficiência, né, é um neurodivergente, tem um cérebro que funciona de uma forma diferente. E por mais que eu não queira, não que eu não queira, mas é difícil a gente assimilar, aceitar de que ele tem suas dificuldades, ele tem limitações, ele precisa de ser autocuidado, a gente esquece de si. A gente esquece de cuidar de si mesma. Eu tinha coisas que eu gostava muito de fazer. A minha vida ficou tão sobrecarregada que eu parei de fazer. As minhas séries que eu gostava de assistir, que era de casa, né, de como arrumar casa, Os Irmãos à Obra, que ele pegava uma casa toda acabada, a casa toda destruída, eles iam reformavam aquela. Eu amava assistir aquilo. Esqueci o outro também que eu assistia, que eles tinham uma casa e queriam comprar a casa dos sonhos e tinham que vender aquela casa, então eles iam lá, arrumavam aquela casa, ajeitava tudo que podia, vendia por um preço legal para comprar outra. Então, coisas que eu gostava de assistir e eu deixei de lado porque eu não tinha tempo. Né? Então, como falou aí, voltou a pintar, voltou Sim. Caminhar ao pôr do sol. Então, coisas que é tão simples, mas quando a gente está sobrecarregada para cuidar do outro, a gente esquece de si mesma. E tem um momento que o seu corpo grita, né? Grita com enfermidade, grita com a nossa saúde mental não fica bem. Então, é muito necessário falar sobre cuidar de si mesmo, de amar a si mesmo. Quando eu não tenho um hobby, a gente precisa ter um hobby. Isso é luxo hoje em dia. A grande maioria das pessoas acha que ter hobby é uma hora que ela tira para ficar zapeando, virando o feed do Instagram. E não é isso. Eu gosto de desenhar, pintar, fazer uma aula de música, de corte e costura, não sei, fazer algo que você ame, porque é muito importante. Então, cuidar de si mesmo, você vai estar honrando a Deus, agradando a Deus. E a maioria das pessoas esquecem-se de cuidar de si mesmo. A gente cuida da casa, dos filhos, do marido, disso, daquilo, corre para o mercado e está faltando isso e aquilo. A gente cuida de tudo e esquece-se de cuidar de si mesmo. Então, pare e olhe essa reflexão e perceba o que você pode melhorar e volte a cuidar de si mesma. Você vê, fazia tudo por todos durante anos. É bem isso que acontece. E quando a mãe falou, ela, vamos dizer assim, acordou e começou a cuidar de si. E a grande realidade é essa. Se você não cuida de você, você não vai poder cuidar dos outros. Por mais que não, porque eu gosto de fazer, eu gosto de estar ali presente, eu gosto de estender a mão. Mas se você não cuida de si mesmo, como você disse, o corpo grita. Chega um momento que mesmo querendo, você não vai conseguir. Fazer não é o seu melhor. Por mais que você acredite que você está fazendo o seu melhor, não é. Você está fazendo o que você consegue. E sabe, naquela marcha bem lenta, porque você está sobrecarregada. Porque tudo aquilo que você tira, que não coloca, faz falta. Então, você precisa de sorrir, você precisa... eu não ia falar muito agora, não, vou falar um pouquinho na terça-feira, mas uma das coisas que a gente está fazendo na nossa família, que eu nunca mais tiro da minha vida, eu nunca mais deixo de fazer, que é muito importante, é extremamente prazeroso, juntar e ter o cinema em família. A gente está fazendo cinema em família lá na nossa casa. E é maravilhoso. Falar do filme depois, conversar o que você aprendeu daquele filme, o que foi importante, conversar sobre. É tão legal que o meu filho falou assim, não, pausa aí, mamãe, que eu vou no banheiro, eu não posso perder nada. Então, a gente assistiu A Forja ontem. E foi sensacional. Porque é um aprendizado, traz para a nossa vida, porque é um filme bíblico, mas o estar junto... Eu fiz um bolo, fiz pipoca, né? Eu catei lá o que tinha, pirulito, cocada, botei no pote, botei ali em cima da mesa, todo mundo se serviu e assistiu o filme. Gente, foi tão maravilhoso. É algo tão simples, mas algo que traz para a nossa vida o autocuidado.
pra mim ali foi... Eu nunca vou esquecer esse tempo. Eu nunca mais tiro. Na semana passada também assistiu... Canção, como é? Canção de Gratidão. Foi maravilhoso. Eu vou falar sobre esses 2 filmes aqui durante a semana, né? Na terça-feira do amor vou falar um e no outro dia vamos falar o outro. Do que trouxe para nossa vida, o que trouxe de aprendizado. Porque tudo que assistimos, tudo que a gente traz para nossa vida, ela tem que fluir ela tem que te ensinar alguma coisa. Ou do que você não fazer, né? Aquilo, ou do que você vai realmente começar a fazer. É isso aí. Então, essa foi a nossa reflexão de hoje. Amar a si mesmo. E com a gente, Rose Lopes, e ela coloca boa família e um sorrisinho. Vem com a gente, Rose. Rose Lopes, vem com a gente, que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. E a gente já deu... Vamos para a canção do dia. É isso, a gente já deu as pinceladas, já falou um pouquinho, você já explicou sobre o decreto, não é isso? Verdade. Então, lê aí o tema e a gente vai para... Pronto, então nós vamos para a canção. Tema de hoje, para você, porque a grande maioria das pessoas param de lutar contra os decretos que se levantam contra as suas vidas. A gente explicou que são decretos, são palavras que as pessoas colocam de que você não pode, que você não vai conseguir. Então, de várias coisas que decretam sobre de você, sobre ruim, né? Coisas ruins sobre a sua vida, que elas colocam e vocês acreditam. Então, o que vocês acham sobre esse assunto? Vem com a gente falar. Então, canção de hoje, Transborda em Mim. Transforma minha vida, vem me purificar. Tua presença é o que eu mais quero. Teu fogo santo, meu Deus, espero. Renova em mim, Senhor, tua unção. Me purifica com teu perdão. Lava-me, inunda-me, Espírito Santo. Tua graça é tudo que eu preciso ter. Enche meu ser com teu amor. Transborda em mim, meu Salvador. Tua presença é o que eu mais quero. Teu fogo santo, meu Deus, espero. Renova em mim, Senhor, tua unção. Me purifica com teu perdão. Lava-me, inunda-me, Espírito Santo. Tua graça é tudo que eu preciso
estamos de volta, 17 horas e 32 minutos. E estamos de volta com todos vocês. E Rose Lopes disse assim, ó: a Forja realmente é maravilhoso. Demais, demais. Eu já tinha assistido sozinha, a gente assistiu em família e foi assim, que filme. É maravilhoso. Quem pega ele e coloca ali aquele aprendizado de muitas coisas que falam naquele filme na sua vida, Coloca em prática. Coloca né? em prática, realmente, como eu falei pro meu irmão hoje. Ah, já assisti. E o que é que você colocou, né, em prática daquilo que você aprendeu ali? Porque não é só assistir, é a gente assistir e trazer para nossa vida, né? É muito maravilhoso. Com a gente também, Leda Santana. Boa tarde, boa noite. Gostei da reflexão. Precisamos aprender muito como Maria. Às vezes esquecemos de cuidar de nós mesmas e pensamos mais nos outros. Com certeza. Dona Ledinha, vem com a gente, meu amor. Dona Leda, vem com a gente. É isso mesmo. Claro, estender a mão para os outros, mas primeiro, como diz o versículo, né? Sim. Não é A isso? gente precisa. Precisa. E como mulher, eu posso falar, a gente se preocupa muito em fazer. O homem também trabalha, sai, né, para prover e luta e batalha, mas a mulher é mais tendenciosa a cuidar. Parece que a gente é um polvo, né, com várias mãos, tentando agarrar tudo para fazer. Cheio de tentáculos. De tentáculos, esquece de cuidar de si mesma. Isso aí. Então vamos para o nosso momento com Deus. Já postamos aí o momento com Deus, Esther 8, né? Momento ele e ela de hoje. Mais uma vez estaremos falando sobre Esther. Não, primeiro você vai falar. Assuero e Mordecai. Sim. E a rainha Esther. E a rainha Esther. Estamos lendo Esther, né? Desde o primeiro capítulo. A gente Sim. tem, acho que é a quarta semana. Acho que falando de Esther. Se não é a quarta, é a mais. Sim. Então, vamos lá. No primeiro capítulo 8, no primeiro versículo. Diz assim: naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther, a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente. Porque Mordecai, a gente já sabe que era primo dela, mas criou, né? Um primo criou ela como filha. Ele era parente dela de sangue, mas foi que criou ela. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mordecai. E Esther pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei e se lhe lançou, né, aos pés. E com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei. E lhe disse: se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revogue os decretos concebidos por Amã, filho de Ramedata, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mordecai: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentara matar os judeus.
Escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que com seu anel se selam, não se podem revogar. Então, aquela lei que o rei tinha feito, amando, né, de Amã, quando Amã mandou fazer aquele decreto e o rei tinha dado o anel, foi selado, aquela lei não poderia ser revogada. Em outras palavras, não poderia ser desfeita. Uma vez ela criada, ela teria que se cumprir. Não podia voltar atrás. É interessante isso, né? Que esse decreto ele não podia ser revogado. E o nosso tema é para você, porque a grande maioria das pessoas não param de lutar contra os decretos que se levantam contra as suas vidas. Então, aqui a gente vai ver daqui a pouco que não pode ser revogado, mas que vai poder o quê? Eles vão lutar contra. Eles vão lutar contra aquele decreto. Então, muitas vezes as pessoas têm que entender que aquilo que o outro falou sobre você, que impôs, que falou, que disse, que decretou para a sua vida, ele falou. Você não pode o quê? Revogar o que ele disse, mudar, tirar, voltar atrás a palavra que saiu da boca dessa pessoa. Mas você pode lutar contra. Porque as pessoas têm que aprender que as palavras, elas têm poder para abençoar e para amaldiçoar. Mas quando eu tomo para mim, quando eu acredito nelas. Então, falou sobre você, decretou algo sobre a sua vida, mas você não pode mudar o que aquela pessoa falou. Mas você pode lutar contra. Como? Através da sua fé, clamando ao Senhor, fazendo diferente do que aquilo que aquela pessoa falou sobre você, acreditando que a palavra, o que Deus diz ao meu respeito. Porque quando você pega algo que alguém falou para você, que você nunca vai ser feliz, que você nunca vai conseguir conquistar, e outros decretos que as pessoas falam, e você vê o que Deus diz na palavra dele sobre a sua vida, o que Deus fala sobre você, o que ele decretou para a tua vida. Então, quando você pega essa palavra, você vai estar lutando contra aquela palavra que aquelas pessoas decretaram sobre a sua vida. Você usa, foi assim que o Senhor Jesus fez contra o diabo, quando ele estava lá nos 40 dias e 40 noites, aonde? No deserto. O diabo veio e falou, se prostrares e me adorares, eu te darei tudo isso aqui. O Senhor Jesus falou o quê? Falou, esqueci. Como é que está escrito, você lembra? Se prostrado me adorares, darei. Então, ele queria ser adorado, mas Jesus disse que adorarás somente o Senhor teu Deus, só a ele prestarás culto. Apagou da minha mente. Então, ele usou, o mal usou uma palavra e ele fez o quê? Usou a palavra também. A palavra também. Então, a gente tem que aprender que muitos decretos vão ser lançados sobre a nossa vida. As pessoas vão falar muitas coisas, mas o que eu tenho que acreditar é naquilo que Deus fala sobre mim. E a nossa luta, ela tem que ser constante, todo dia. E você vê que não poderia revogar o decreto. Sim. Mas o rei falou assim, escrevei o que quiser. Pode escrever aí, aos judeus o que você quiser e sele com o anel, em o nome do rei. O anel que estava na mão de Amã, o mesmo anel que deu poder a Amã para poder levantar esse decreto para destruir os judeus, foi esse mesmo anel que entregou a Mordecai para que viesse fazer um novo decreto para que pudesse realmente salvar a vida dos judeus. E aí continua dizendo assim, o 9. Então foram chamados, sem detença, os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivan, que é o 3º mês. E, segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias que se estendem da Índia à Etiópia, 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus, segundo o seu próprio modo de escrever,
e a sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em jinetes criados na caudelaria do rei. Nelas, o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. Muito legal. É o que eu acabei de falar. Ele não pode mudar aquilo que foi decretado, porque já foi dito, já foi assinado com o decreto, né, com o anel do rei, mas foi feito um novo decreto, assinado também com o anel do rei, e para que eles viessem lutar, para que eles não aceitassem aquela condição e que eles fossem à luta. Então, é a mesma coisa com a nossa vida. As pessoas podem dizer o que for, se você acreditar, eles poderiam ter se entregado, eles não se entregou. Queria que vocês percebessem uma coisa. Mordecai ficou quase todos os primeiros capítulos sempre aonde? Na porta do palácio. Sim. O tempo todo ali. E foi ele que estava levando a rainha Esther, falando sobre o que estava acontecendo, foi ele que contou do decreto, foi ele que se vestiu de pano de saco, foi ele que incentivou ela também a se revoltar e acordar que ela tinha um propósito, Deus tinha um propósito sobre a vida dela. Ela não foi colocada naquele lugar por acaso, Deus a escolheu. E a gente tem que entender que cada um de nós somos escolhidos do Senhor. Nós fomos criados para a glória do Senhor. E que a gente precisa entender que no nosso caminhar, na nossa caminhada de fé, nesse mundo, que estamos aqui, mas não pertencemos a esse mundo, que a gente vai encontrar muitos decretos para com a nossa vida. Mas que a gente precisa aprender a lutar contra eles. Mas com as armas certas. Com a palavra de Deus, com aquilo que Deus diz ao meu respeito, o que ele fala sobre mim. Então a gente tem que aprender, porque o povo de Deus, ele não aceitou, ele se voltou para Deus, ele orou, eles jejuaram, eles vestidos de pano de saco, e outro que eu acho muito legal, Mordecai ficou ali, à porta do palácio, esperando que, meu Deus, eu estou aqui, e clamando, eu tenho certeza que ele estava na espera de um milagre. Ele não saiu de lá enquanto o milagre não aconteceu. E você vê que você falou do jejum, você falou da determinação, você falou da oração, do que ele levava para a rainha Esther, e ele estava presente lá. E você vê como Deus se agradou dessa atitude, que poderia estar, outras pessoas também seriam retiradas na porta do palácio, mas ele estava lá, e era o que afrontava a Amã, ele porque ali, estava ali, ele estava ali, não se curvava. E não se curvava. Então, quando, nessa autoridade que o rei deu para ele, quando deu o anel, escreva o que você quiser e sele com esse anel. Então, o que ele escreveu? Para que todos, independente onde eles estivessem, que tivessem essa vontade de se levantarem, sim, e de lutarem pelas suas próprias vidas, não aceitando aquele decreto. O decreto era para destruir, aniquilar e tudo, já tinha dia e hora marcado para isso acontecer. Mas naquele dia e hora marcado, que foi o decreto para destruir e aniquilar todo o povo judeu, foi assinado um novo decreto para que nesse dia todos lutassem e defendessem a sua vida. Tem um homem que vivia à porta, um homem esquecido, um homem desvalorizado, um Zé Ninguém, se transformou em um homem de quê? De honra. Ele foi honrado, não só naquele dia que foi colocado em cima do cavalo, que se vestiu com as vestes reais. Ali foi o começo da mudança da vida de Mordecai. Ele se transformou em um homem honrado. Por quê? Porque ele permaneceu
confiando em Deus. Mesmo aos olhos naturais seria impossível. Então, às vezes, você está vivendo um momento difícil na sua vida e você acha que a sua vida não tem solução, para você não tem solução para a sua situação, que não tem jeito para você, que ninguém nunca vai se enxergar, que não tem como você acontecer um milagre na sua vida. Mas Deus, ele pode fazer todas as coisas. Olha a vida de Mordecai. Deus transformou a vida dele. Também pode transformar a sua vida. Então, era para destruir, então estava lá que eles iam se defender, e diz o 12, no mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. A carta que determinava a proclamação do edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios, montados em jinetes, que se usavam dos serviços do rei, saíram incontinenti, impelidos pela ordem do rei, e o edito foi publicado na cidadela de Susã. Então Mordecai saiu da presença do rei com vestes real, azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Susã exultou e se alegrou. Ó, que honra! Ó, o que Deus fez sobre a vida daquele homem que foi usado como um instrumento para levar a Esther, que se chamava Radassa, para esconder a sua como é o nome? A sua descendência, lembrei? Nem esqueci, esconder a sua descendência, porque tinha um propósito. Ele ensinou ela a servir ao Senhor, ele ensinou a ela a ser uma mulher de Deus, né? Esse homem que era um homem de muita fé, né? Um homem que estava ali, um homem que ajudou a salvar a vida do rei, um homem usado pelo Senhor. Eu acho tão interessante que aqui fala, as vestes dele, a cor que eram as vestes, azul celeste, branca, como tudo, né? Qual o nome? Deixa eu pegar aqui o nome. A coroa na cabeça, manto de linho fino de púrpura, olha todos os detalhes, para mostrar quando Deus honra alguém, Deus ele faz com excelência. Ele não abençoa a vida de nenhuma pessoa de qualquer jeito, porque ele é o Senhor, ele é Deus. Quando ele vem a honrar, ele faz algo extraordinário, nunca visto, nunca pensado, porque ele é o Senhor. Então, da mesma maneira que Deus fez na vida de Mordecai, porque ele permaneceu. Mordecai permaneceu crendo. Ele permaneceu confiando que Deus iria fazer algo pela vida dele e de todo o seu povo. E Deus fez. E você vê, o 16 diz assim, para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Quer dizer, para todos. Todo mundo se alegrou, todo mundo ficou feliz em ver o que Deus realizou, né, na vida de Mordecai, através daquela honra, daquele dia. Ele ficou para a memória do povo de Deus, de um povo que estava desesperado, de um povo que não comia, não dormia, não vivia bem, porque sabia que poderia ser exterminado, já tinha uma data para o extermínio deles, e ver uma pessoa que era do povo deles ser honrado pelo rei. Eles viam ali naquele momento que não, vai acontecer algo extraordinário na nossa vida. Existe solução para o nosso problema. Deus está com a gente não está sozinho. Porque quando Mordecai chegou àquele posto de honra diante do rei, o povo de Deus começou a se alegrar e ter a certeza do mover de Deus sobre a vida deles. Também em toda a província, em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Quando eu li, eu já tinha lido outras vezes isso e sempre me tocou. Hoje eu estava lendo e falei assim, meu Deus, né? Olha, de um povo que estava escondido, desesperado, esquecido, de um povo que estava temendo a ser aniquilado,
Ele saiu de um povo assim para um povo que as pessoas ao redor começou a ter medo deles. E eles se fizeram, o povo de outros povos se fizeram judeus. Não, a partir de hoje eu sou judeu. Com medo dos judeus. Medo do que ia acontecer com a vida deles. Porque a carta também foi para destruir todos os povos que se voltassem contra eles. Então até os outros Sim. se converteram. É muito legal. Para você ver o que Deus é capaz de fazer. Então, às vezes, você está vivendo um casamento com o seu marido com um coração duro, um coração de dura serviço, achando que nunca é possível ele se voltar para Deus. Olha o que Deus fez. Deus mudou a mente do rei Assuero, Deus honrou a Mordecai, Deus fez com outros povos que fizesse-se judeus, largasse a sua essência, a sua descendência, da onde todos os seus, tudo que queria, tudo que tinha para viver como judeu. E será que o teu marido, será que a tua casa, será que o teu casamento, será que a tua família, será que o que você está vivendo, talvez uma depressão, talvez uma ansiedade, um síndrome do pânico, não sei, uma angústia, um desespero, um luto, uma perda, talvez alguém que te julgou, te maltratou, um sofrimento no trabalho, enfim. Será que Deus não pode mudar a tua história? Ele pode, todas as coisas. Se você permanecer como Mordecai permaneceu confiando. Se você leia depois, Esther, ele vivia à porta do palácio. Ele estava ali à espera do seu milagre. Ele não se voltou, não se rebelou, não saiu, não, ele ficou ali, confiando no mover da mão de Deus, no tempo certo do Senhor. Porque há tempo para todas as coisas. E para a tua vida mudar, você também tem que permanecer na mesma fé, na mesma confiança que Deus, Ele é de mudar a tua história. E persevere. Confie como Mordecai confiou. Persevere que Deus vai mudar a tua história. E você vê, começou tudo, você vê como Deus muda, né? Começou tudo, Deus tirando o sono do rei. Foi verdade. Deus incomodou ali, ó, para que o rei, na sua falta de sono, quero ler os livros. E lá encontrou. Então, Deus, ele faz algo, incomoda alguém, ele move algo para poder trazer à existência aquilo que não existe. Para poder te abençoar. Verdade. E eu quero convidar você agora para a oração que nós vamos fazer. E Deus vai mover algo para poder te encontrar, para poder restabelecer. Como minha esposa falou, de repente tem alguns problemas que você está enfrentando, mas Deus está te convidando para que a sua vida venha a ser diferente. Bicho, Rosinha Falcão falou, tem 17 minutos, eu não vi. Eita, Jesus. Boa tarde, amigos, saudades de vocês, um abraço para os dois. Vem com a gente, Rosinha Falcão! Rosita, vem com a gente. Ô, amigucha, eu não vi, estava aqui tão empolgada que eu não vi sua mensagem, estou vendo agora. Deus abençoe você, minha amiga. Tá bom, vamos lá para a oração. Deus amado e querido, graças nós te damos, Senhor. Meu Deus, conosco diversas pessoas, com diversos problemas, meu Pai. Pessoas que estão vivendo um decreto, decretaram para ela o fim, decretaram para ela que não tem jeito para aquela doença, para aquele problema financeiro, para a família. Meu Deus, decretaram algo que para essa pessoa de repente tem dia e hora marcado para o fim. E ela de repente, meu Deus, não consegue ver saída como era na vida dos judeus naquela época de Esther. Mas, Senhor, assim como houve uma solução, o Senhor criou uma solução e usou ali Mordecai, Esther, para resolver aquele problema. Então, cria uma solução também, meu Deus. De repente,
A lei não pode ser revogada, aquilo que falaram, aquilo que pronunciaram, aquilo que fizeram. Mas o Senhor é Deus. Assim como deu autoridade para Mordecai escrever cartas e selar com o anel do rei, oh meu Deus, cria uma situação para que essa pessoa possa lutar contra todos os decretos, meu Deus, que chegaram à vida dela, à família dela, ao trabalho dela, meu Deus, e que através desse decreto que essa pessoa vai escrever, vai determinar, meu Pai, diante do Senhor, de repente agora essa pessoa já, meu Deus, ela fala contigo, meu Deus, o decreto dela, ela decreta a solução para todos os problemas, ela decreta agora, meu Deus, que haja cura, que haja libertação, que haja livramento, que haja solução, meu Deus, de todos os problemas que ela tem enfrentado e vivido. Então vai lá, meu Pai, visita essa vida, visita essa família, esse ente querido, meu Deus, vá ao encontro dessa pessoa onde quer que ela esteja, meu Pai, que o Senhor chegue lá agora e faça o teu milagre acontecer, como aconteceu na época de Mordecai e da rainha Esther. Que o Senhor traga o teu livramento e abençoe a todos. Nós entregamos nas tuas mãos, meu Senhor, na certeza da tua resposta na vida de cada uma dessas pessoas. E te agradecemos em um nome e para a glória do Senhor Jesus. E todos os que creem, digam amém. E graças a Deus. Muito bem, se você tem aí um copo com água, beba um pouquinho dessa água agora, por gentileza. E creia que o Deus que é todo-poderoso, Ele está contigo para trazer esse livramento, para trazer essa solução de todos os problemas que você já enfrentou e de repente está enfrentando. Ele é o Deus que soluciona, Ele é o Deus que resolve, Ele é o Deus que faz, e Ele faz na tua vida, porque você chegou até Ele, você moveu a tua fé, e Ele está contigo para te abençoar, tá bom? O nosso programa vai chegando ao final, e como sempre a gente lembra da nossa loja, o Farol Digital, com os personalizados, agenda, caneca, caderneta de vacina, restauração de capas de bíblias e outros serviços que nós prestamos aqui na nossa cidade. Se você não nos conhece, venha nos conhecer aqui na cidade de São Félix, na Bahia, tá bom? Hoje sexta-feira, amanhã sábado, né? Não vamos ter programa. E o nosso ao vivo vai ficando por aqui. Se você chegou depois, assiste lá do início no Facebook. Infelizmente o Facebook está apagando todo o conteúdo que as pessoas fazem, mas nós temos o canal, o link está aí. Segue o nosso canal lá no YouTube e compartilha também para as pessoas, tá bom? Lá está todos os nossos programas, tá bom? Um bom dia, boa tarde, boa noite, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, gente, Deus abençoe, ótimo final de semana. Faz você brilhar, basta você crer. Como um farol que está pra te iluminar. Olha você, olha pra esse mar. Você não vai se perder. Deixa essa luz brilhar. Vai brilhar, vai te guiar. Deus é o teu farol, você vai se encontrar. O poder está onde você for, porque está em ti.